Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram. Bom dia, tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Todas as quintas, das 11 ao meio-dia, a gente tem gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação, falando sobre temas que possam mudar a sua vida aí na sua casa. Você pode me seguir no Instagram, eu estou como Gabi Monteiro Oficial. Por sinal, já vai lá e procure a enquete que eu soltei hoje nos meus stories, tá? Responda a enquete que daqui a pouquinho a gente vai ter a participação do ouvinte no programa de hoje, tá? Hoje a gente vai falar de uma coisa que muita gente sente, principalmente as mulheres, né? As mulheres sentem, e muita gente diz que não é normal. Pois é, né, gente? Dor não é normal. Vamos falar sobre endometriose com uma especialista no assunto, que é a doutora Tatiana Guiar, ginecologista do Hospital Santa Isabel, que, por sinal, abriu uma unidade linda, super confortável, com uma equipe multidisciplinar lá em Ondina. Bem-vinda ao Acontece Lá em Casa, doutora Tatiana. Obrigada, Gabi. Muito obrigada por estar aqui e agradeço por ter a oportunidade de falar para mais e mais pessoas que precisam. Com certeza. Doutora Tatiana, sabe o que eu noto? A endometriose é uma doença silenciosa, mas muito dolorosa, né? Ela pode causar ali várias dificuldades na vida da mulher. E se ela não for diagnosticada e tratada, ainda pode piorar. Por que as pessoas ainda demoram tanto para diagnosticar endometriose? Esse é um fenômeno mundial, tá? Então, se a gente pegar dados do Brasil e do mundo, da epidemiologia, desde o primeiro sintoma de dor até o diagnóstico, são 7 a 12 anos de Mentira. demora. Isso são dados mundiais. Olha que o Brasil está bem avançado, viu? Sim. E aí, você vê países da Europa, são 12 anos. Itália, Reino Unido. Então, peraí. Vamos para a prática. Qual seria, assim, um sintoma, né? Para quem está ouvindo, Acontece Lá em Casa hoje, principalmente as mulheres, um primeiro sintoma, assim, clássico, de que você levantaria ali como ginecologista as suas orelhinhas, né, para aquele sintoma? Ficaria desconfiada de que aquilo pode ser endometriose? Pronto. Cólica menstrual que não cede ao uso das medicações, né, e a chamada cólica progressiva, que é a dismenorreia progressiva, aquela que vai aumentando ao longo dos anos. Então, se tem ali uma adolescente, tem a primeira menstruação, tem cólica, e essa cólica vai aumentando ao longo do tempo, não vai passando com as medicações que são as mais usuais que se prescreve para os pacientes, já é um sinal de alerta. A cólica, a dismenorreia primária, que é a cólica primária, que é aquela que é a cólica que toda menina pode sentir, que cede com uso de anti-inflamatórios, beleza, mas se essa cólica começa a não responder mais ao uso dos anti-inflamatórios ou analgésicos, ou vai progredindo ao longo do tempo, tem que acender a anteninha e tem que levantar a anteninha. Interessante, né? Porque eu postei uma enquete nos meus stories. Vai lá no Gabi Monteiro Oficial, participe da enquete. Na enquete eu pergunto, quantas vezes você já ouviu, entre aspas, isso é normal, né? Ao reclamar de cólicas ou dores menstruais intensas. Tem mulheres que passam a vida tendo cólicas. Não, porque eu tenho cólica. Fica parecendo que é uma coisa assim, que faz parte da vida, né? Quer dizer que não é normal sentir cólica. Não é normal e tem a gente já ouviu isso, quando tiver o primeiro filho vai passar, não é isso? Quando tiver a primeira relação sexual vai passar. A gente escutava isso, inclusive de médicos à época. A gente escutava muito no passado, coisa do meu tempo, né? Só os velhos vão entender agora, hein? A gente escutava muito que gravidez curava a endometriose. Isso. Isso é mito? Isso é mito. Tem pacientes que a endometriose piora na gravidez, inclusive complica parto. É mesmo? Uhum. Então, uma mulher que tem endometriose, que não sabe, não foi diagnosticada, acontece isso? Ela pode engravidar tendo endometriose ou nesse processo se descobre? Ela pode engravidar tendo endometriose e a endometriose pode complicar o parto, né? A gravidez em si. Sim. Agora, claro que é a exceção, né? A gente tem que entender que medicina tem uma máxima chamada nem nunca, nem sempre. Né? A gente sabe, a gente não pode dizer nem nunca e nem sempre. A resposta clássica do médico é depende. Depende por qual é a lógica e o racional. Porque cada ser humano é único. Existem as individualidades, né? Que a gente tem que levar em consideração na avaliação. Sim. Agora, falando em gravidez e endometriose,
Reza a lenda que endometriose atrapalha a pessoa a engravidar, é verdade? Perfeitamente. Então, o que é clássico da endometriose? A mulher vai procurar o ginecologista por duas queixas. Ou ela tem dor, e essa dor se traduz como cólica menstrual na maioria das vezes, ou ela está com uma dificuldade de engravidar. Então, são as duas vertentes, ou as sim. duas coisas juntas, Sim, sim. associadas. Agora, o que eu queria deixar frisado aqui, já no começo do Acontece Lá em Casa, você que começou a ouvir o programa agora, eu sou Gabi Monteiro e a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida sempre, todas as quintas das 11 ao meio-dia aqui na Band News. E a gente está falando de um mistério chamado endometriose. Por que mistério? Porque, como a doutora Tatiana falou agora, muitas mulheres, isso é mundial, demoram de 7 a 12 anos para ter um diagnóstico sobre a endometriose. E tem como a gente diminuir isso, prevenir isso? Existe prevenção para a endometriose, doutora? A prevenção primária é o estilo de vida. Né? A pessoa... Lá vai a doutora Tatiana falar que a gente tem que se alimentar direito e malhar. Fato, porque é uma doença inflamatória crônica. A endometriose é uma doença inflamatória crônica. As teorias são várias e nenhuma delas explica isoladamente a doença. E uma das teorias é a teoria imunológica, que talvez uma pessoa com um sistema imunológico menos competente, ela é uma pessoa que vai ter uma tendência a desenvolver essa doença com mais facilidade. E aí que entra a questão do estilo de vida, como a doença inflamatória crônica, como fibromialgia e dentre tantas outras, a pessoa melhora e evita com um estilo de vida equilibrado. E isso é a prática de tudo, é a prevenção primária para tudo. Não tem mágica, né? Não existe. Existe essa pílula mágica que vai fazer a gente ter uma vida saudável sem se esforçar? Inclusive, todas as minhas pacientes sabem, chega no consultório, eu vou ter que tirar alguns minutos para falar sobre estilo de vida. É mesmo. Agora, os médicos, eles têm fama de serem os que menos se cuidam. Não é à toa que o burnout, que é um estresse que antes era atribuído só a um estilo de vida assim, onde você trabalha demais, né? Os apaixonados por trabalho tinham, né? Hoje em dia, a gente vê burnout em crianças, em adolescentes, excesso de cobranças na vida podem terminar em burnout. Não é à toa que os médicos estão na listinha, no top list dos profissionais que mais sofrem com esse estresse causado pela vida laboral, né? Perfeito. Como é que você indica para colegas se cuidar? Eu acho que tem que existir uma coerência entre discurso e prática. Então, é o que eu digo para as minhas pacientes também na minha página do Instagram. Para que elas se convençam, elas precisam ver que eu também me cuido. Sim. Então, eu não sou nenhuma atleta, nem tenho objetivo, até pela vida de médica, que não é possível, mas eu não sou sedentária. Sim. Então, eu tento estar ali no caminho do meio. Sim. Que, como diz Aristóteles, a virtude está no meio, né? Como disse Aristóteles, o filósofo. Então, eu não sou nem sedentária e nem sou atleta, nem tenho intenção. Sim, mas eu estou ali no caminho do meio. Então, até para ter meu discurso ter força e poder de convencimento para elas. Claro. Programa de hoje, estou com a doutora Tatiana Aguiar, ginecologista, ela que atende no Hospital Santa Isabel, unidade de Ondina, nova, linda, super aconchegante, super bem estruturada, com uma equipe multidisciplinar incrível, então vale a pena conhecer. E o tema de hoje é dor não é normal. Vamos falar sobre endometriose. Daqui a pouquinho também tem a participação da doutora Beth Monteiro. Ela que é psicóloga, autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. Quero saber o seguinte da doutora Beth: endometriose não é causada diretamente por fatores emocionais, mas o estado emocional da mulher pode influenciar no agravamento dos sintomas? Daqui a pouquinho você ouve um pouquinho da doutora Beth Monteiro, tá? Vamos lá. A endometriose ainda é uma doença subdiagnosticada, né, doutora Tatiana? Por que tantas mulheres demoram tantos anos para receber esse diagnóstico correto? Perfeito, Gabi. Poder falar sobre isso é perfeito, porque antigamente o diagnóstico da endometriose ele era feito apenas através de uma cirurgia chamada videolaparoscopia. Portanto, tinha que submeter essas mulheres a uma videolaparoscopia. Nos últimos 15 anos, e a gente precisa falar que o Brasil está nessa vanguarda, surgiram os exames de imagem especializados. Até um professor maravilhoso, com quem tive a honra de trabalhar em São Paulo, o professor Maurício Abrão, ele está na ponta aí do desenvolvimento do ultrassom para pesquisa de endometriose profunda. Oh, que beleza. Isso foi em 2008 para cá. Então, 17 anos.
E fora exames de ressonância magnética também. Então, dos últimos anos, a partir dos exames de imagem especializados, as pacientes passaram a ter diagnóstico de endometriose, a chamada profunda, né? A endometriose profunda, que é que causa dor, através de exames de imagem. E aí os médicos se desenvolveram, os radiologistas desenvolveram expertise em diagnosticar, e a gente não precisa submeter as mulheres a uma cirurgia. Então, facilitou o diagnóstico. O diagnóstico ficou mais acessível, porque imagina submeter todas as mulheres a uma cirurgia. Sim. Então, elas ficavam subdiagnosticadas. Não existia exame à época que não fosse a laparoscopia. Sim. E aí, hoje, não. Nos últimos 15 a 17 anos, com o surgimento dos exames de imagem, a coisa virou completamente. É por isso que a casuística aumentou tanto. Na verdade, existia muita gente com endometriose que não tinha o diagnóstico. Sim, sim. Não é que aumentaram os casos, é que não era notificado, Perfeitamente. né, aquilo. Você não sabia sobre. Não existia. Né? Tava todo mundo tateando no escuro. No escuro, ninguém sabia o que é que tinha, o que é que estava acontecendo. E as mulheres se queixando de dor, só que fazia os ultrassons normais, ultrassom tradicional não vê lesão, não vê, porque tem um preparo específico, tem uma técnica específica, tem um olhar treinado específico do radiologista. Médico não é commodity, né? A pessoa que faz seu exame não é commodity, tá, pessoal? E nem as máquinas que fazem os exames. Tem tecnologia envolvida, a experiência do médico, a experiência do técnico ali, né? Perfeito. Então, quantos e quantos diagnósticos errados. Eu fiz uma pesquisa há uns 5 anos atrás e aí eu vi um dado que eu fiquei apavorada, que 70% dos diagnósticos feitos no Brasil estavam equivocados. Não sei se esse número ainda é real, espero que não, porque a gente houve uma evolução aí nos últimos anos. Não faz 5 anos, não. 5 anos foi a pandemia. Faz uns 10, 15 anos isso, né? Mas isso que você falou, né, doutora, já é um sinal de que houve evolução. Me fala uma coisa, então se antes a pessoa estava ali com alguns sintomas de endometriose, demorava de 7 a 12 anos para descobrir o diagnóstico, sofrendo ali, com dor, porque dor não é normal, pessoal. A gente já aprendeu isso no começo do programa. Ela demorava tudo isso. E agora? Mudou alguma coisa com esses exames mais tecnológicos? Eu não tenho esse dado exato, mas eu sei que já deu uma diminuída Nesse tempo. Principalmente para quem tem acesso a grandes centros, né? Tá. Mesmo que não tenha acesso a plano de saúde, existem locais com expertise, mesmo públicos, né? Tem locais com expertise, com equipe específica para isso. Doutora Tatiana, você falou de 2 sinais que podem significar que a mulher tem endometriose. Dor, toda a menstruação, essa dor chata que não passa com nada, que você toma remédio e volta, tarará, que todo mundo acha super normal, não é normal. E também dificuldade de engravidar. Mais algum sinal de alerta que a mulher possa identificar sozinha e que deveria levá-la a procurar um especialista o quanto antes? Diria que esses 2 são os protagonistas. Na vertente dor, na parte dor, a gente pode subdividir em vários tipos de dor. Dor ao urinar, dor ao fazer o número 2, sangramento ao fazer o número 2, sangramento ao urinar também. Dor chamada dor acíclica, que é uma dor contínua, não apenas na fase menstrual. Então, esses são sintomas todos subdivididos da vertente dor. Né? A parte da dificuldade, a infertilidade ou subfertilidade, e alguns estudos mostram hoje fadiga também. A fadiga isoladamente não, mas a fadiga associada a esses sintomas sim. Bom, vai lá na enquete do meu Instagram, nos stories, tem uma enquete assim: quantas vezes você já ouviu "isso é normal" ao reclamar de cólicas ou dores menstruais intensas? Você pode responder "sempre ouço isso", você pode responder "algumas vezes", ou "não, nunca ouvi isso". Daqui a pouquinho a gente vai dar a resposta no último bloco aqui no Acontece Lá em Casa, tá? Quais são os impactos reais, né, da endometriose na qualidade de vida da mulher, além da dor, né? Estamos falando de trabalho, vida sexual, fertilidade, já sabemos. Atrapalha na vida sexual a endometriose? Com certeza. É mesmo, doutora? Dentre um dos sintomas de dor que eu acabei não falando agora anteriormente, existe a dispareunia, que é um termo médico que significa dor na relação. A dispareunia tem 2 tipos, a superficial, que é no introito vaginal, e a dispareunia de profundidade, que é essa típica da endometriose, Sim. que é a dor na relação sexual profunda. Isso é típico, principalmente para quem tem nódulos profundos de endometriose profundas, localizados, né, anatomicamente ali na região de retrocervical, atrás do colo do útero, ligamento útero-sacro, ou seja, no chamado compartimento posterior.
Quantas e quantas mulheres sentem dor na hora do sexo e ficam ali super culpadas, e aquilo mexe com a libido, e aí o marido também não entende nada e acha que, né, que tá dando algum problema na relação, e aí a pessoa ela tem endometriose e não sabe. Pode ser, com certeza pode ser. Jesus, mas a mulher sofre, hein? É uma. Gente, eu acho que essa divisão não foi justa entre homens e mulheres na questão do sofrimento. Tudo cai na gente, doutora. Você que é ginecologista, acha o que disso? A mulher é uma. Eu sou ginecologista e mulher, eu vou lhe dizer, viu? Tá Não é, puxado, não é, doutora. não é fácil. É uma existência complexa, viu? Isso porque a gente nem falou de menopausa, né? É uma existência complexa. Ai, minha nossa. Mas eu acho que os homens têm as questões deles também. Tem, mas eles podem falar menos, né? Não é permitido para o homem se fragilizar. Não, Não é eu à acho toa que tem algo. cresce cada vez mais o número de suicídios Perfeito. Você colocou mundo perfeitamente. masculino, né? Tem algo também do que os homens se protegem entre eles. Agora que nós estamos tendo um pouquinho mais de força na sociedade, né? É verdade. Então, eu acho que agora que a mulher passou a ser mais vista na sociedade, É. a dor da mulher passou a não ser normal. Porque imagina quantas mulheres sofreram de cólica ao longo da história e nós não sabemos. Eu apresentei uma aula, na época que eu morava em São Paulo, uma aula sobre a história da endometriose. E essa aula foi linda, eu tenho até que resgatar esse material. E mostra que tem estudos que mostram que na antiguidade as mulheres já sofriam com dor. E não se explicava, são textos históricos que se mostrava que já existia dor de endometriose em papiros egípcios. É um sofrimento. Imagina, 2000 anos. Faz 2000 anos que a gente sofre com endometriose. Eu tô rindo de desespero, tá, pessoal? A gente está evoluindo. Programa de hoje, doutora Tatiana Guiar, ginecologista. Ela atende no Hospital Santa Isabel. A unidade de Ondina, por sinal, está maravilhosa, linda, unidade nova para você que mora ali por perto. Perfeito para você. O tema é dor não é normal. A gente está falando sobre endometriose. Daqui a pouquinho tem a participação também da doutora Beth Monteiro, psicóloga, autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. A gente quer saber dela, né? A endometriose, ela não é causada diretamente por fatores emocionais, mas o estado emocional da mulher pode influenciar no agravamento dos sintomas. Vamos falar um pouquinho sobre psicologia e endometriose daqui a pouquinho, não acontece lá em casa. A gente vai para o intervalinho, já volta. Enquanto isso, entra nos meus stories, eu estou lá como Gabi Monteiro Oficial, e responde a enquete. Quantas vezes você já ouviu, entre aspas, isso é normal, quando você reclama de cólicas ou dores menstruais intensas? Já voltamos, não sai daí.
Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa, todas as quintas das 11 ao meio-dia na Band News Salvador, no YouTube, cortes no meu Instagram. Você fica por dentro de tudo que interessa na área da saúde, bem-estar, qualidade de vida, com bate-papos inspiradores aí para você trazer mudanças reais para sua vida. Lembrando que não adianta ouvir o programa e não fazer as mudanças, né? Botar na prática é, assim, primordial, né? O mundo das pessoas que colocam o que aprenderam na prática. E ninguém tem culpa daquilo que não sabe, né? Mas a partir do momento que sabe, aí são outros 500, né, pessoal? Bom, vamos lá. Programa de hoje, doutora Tatiana Guiar, ela é ginecologista no Hospital Santa Isabel. Tem unidade nova lá agora em Ondina, para você que mora por perto, a mão na roda, né? Bom, o tema é dor não é normal. Estamos falando de endometriose. Que tipo de dor, Gabi? Dor de cólica. Você sente toda vez cólica? Não é normal, já fica sabendo, viu? Doutora, existe algum perfil mais comum de mulher que desenvolve endometriose? Ou qualquer mulher em qualquer idade reprodutiva está em risco? Eu diria que qualquer mulher, viu? Hoje em dia. Mesmo? Mas principalmente aquelas que deixam a gravidez para mais tarde, postergam a gravidez Sim. e que têm histórico familiar. Ah, é? É. Então, se a mãe, se a avó teve endometriose, aumenta as chances. Existe hereditariedade também. Tem algum exame preventivo, assim, igual tem exame de mama, Papa Nicolau, tem alguma coisa preventiva para endometriose? Não existe exame preventivo porque o diagnóstico é já quando as lesões estão presentes. Né? Ah, entendo. Puxa vida. Por isso que a prevenção primária é fundamental, que é estilo de vida. Estilo de vida. E aí, como é que estão hoje os tratamentos disponíveis? A mulher diagnosticada com endometriose sempre precisará de cirurgia ou existem opções mais conservadoras? Porque a gente sempre quer, a gente sabe que a gente sempre deve evitar o máximo possível uma cirurgia, né? Eu acho que assim, primeiro que tem que ser individualizado o tratamento, porque a depender da localização da lesão, da endometriose, o tratamento vai depender dessa localização. Eu fiquei sabendo que ela pode andar pelo corpo, é isso? A endometriose tem a doença, principalmente a pélvica, que vai acometer a pelve, diria, os ligamentos, ovário, útero, a região do intestino também, em alguns casos, ureteres, que é o canalzinho que sai o xixi dos rins, e tem as localizações extrapélvicas, que tem diafragma, que é aquele músculo que separa o abdômen do tórax. Existe a pulmonar, casos de endometriose pulmonar também. Eu li ontem, eu não sabia. Eu achei que era uma coisa só relacionada ali à parte que é da sua área da ginecologia, Isso. né? Existem lesões também umbilicais. Tem pacientes que começam a sangrar pelo umbigo. Não sei se você já ouviu falar disso. Já. Vai pesquisar, ela vai sangrar, vai menstruar normalmente e tem os sangramentos umbilicais sempre no período menstrual.
quando faz o exame específico, está lá A a lesão da a endometriose. bicha, né? Danada, viu? Não é brinquedo, não. Não. Olha, alguns pacientes relatam melhorar com mudanças de alimentação, que é o que você estava dizendo ali, né? Exercícios, terapias alternativas, essas práticas podem realmente ajudar ou é mito? Podem ajudar. Mas como prevenção? Ou quando já tem endometriose, quando já pode melhorar? Pode melhorar. É mesmo? Pode melhorar pela mudança do estilo de vida. Assim, vamos lá. A gente tem uma paciente que a gente introduz você perguntou anteriormente sobre tratamento farmacológico, tratamento clínico, né, que é aquele com remédio antes de ir para a cirurgia. O racional por trás desse tratamento vai ser sempre a suspensão da menstruação. Esse é o que está por trás desse... Qual é o racional por trás do tratamento, da proposta? Suspender a menstruação da mulher. Tá, porque aí evita o sofrimento. Evita que ela sofra e evita as novas lesões que surgem a partir da chamada menstruação retrógrada, que é a teoria mais comum, que é a teoria de Sampson, que é o sangramento para dentro da pelve, causando a formação desses implantes. Por isso que falam que é silencioso, porque você sangra para dentro e não percebe. Não percebe, sabe. Não tem como saber. E aí vai aquela coisa, como um vazamento na parede atrás ali do reboco, né? Vai acontecendo, quando vê, já era. Exatamente. Aí a primeira estratégia de tratamento clínico farmacológico é a suspensão da menstruação. Isso tem medicações específicas, tem uso de anticoncepcionais. Hoje em dia, algumas pessoas recorrem também a alguns tipos de implantes, de drogas também, apesar de que precisam de mais estudos para fundamentar isso, estudos científicos, né, para fundamentar. Isso é o tratamento clínico. Na adjuvância, ou seja, formas de ajudar tudo isso, é melhorando o estilo de vida. Sim. Porque só em melhorar o estilo de vida com a questão de alimentação, que você perguntou, alimentos não inflamatórios, então comida de verdade, né? Uma colega fala uma coisa interessante, que é comer como o índio come. O que é que índio come? Raízes, alimentos vivos, digamos assim, né? As proteínas. Uma nutricionista falou no programa e eu uso isso sempre, que é descascar mais e desembalar menos. Perfeito, isso também se fala bastante. Hidratação, aí evitar bebida alcoólica, evitar carnes vermelhas, que também são alimentos que ajudam muito também a inflamar mais o corpo. Tem estudos que mostram que a endometriose piora muito com carne vermelha, com a ingesta de carne vermelha e alimentos industrializados e processados, né, ou multiprocessados. E a cirurgia, não sei se em algum momento você vai perguntar, se perguntar eu posso... Sim, a gente vai falar um pouquinho de cirurgia. Né? Então, existe tratamento, mas assim, a mulher já tem endometriose, já foi diagnosticada, então ela tem como, mais ou menos, dar um stop ali, não piorar aquele quadro, né? Mas tem uma cura da endometriose. Não tem uma cura e, assim, a gente vai propor o tratamento, mas não significa que vai responder ao tratamento. Porque, uma tentativa. Porque muitas pacientes, apesar do tratamento clínico com medicação, os implantes continuam a crescer. Entendi. Entendeu? Mas também não pode deixar, já que não tem cura, então deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Não pode, porque tem complicações mais sérias, né? Como obstrução intestinal, obstrução de ureteres, que são esses canaizinhos que passam a urina dos rins para a bexiga. Então, é uma doença que tem repercussões que podem ser mais graves. Então, essa cólica, só para você que começou a assistir agora, ouvir agora o Acontece Lá em Casa, eu sou Gabi Monteiro. Hoje a gente está falando de dor, porque dor não é normal, né, pessoal? Estamos falando principalmente de endometriose, com uma especialista no assunto, que é a doutora Tatiana Aguiar, ela é ginecologista. Então, a endometriose ela pode ser considerada uma doença crônica, né? É uma doença crônica. E como é que a gente prepara emocionalmente as mulheres para esse possível companheirismo, né, entre aspas, de longo prazo dessa doença? Todo paciente portador de dor crônica, e aí a gente vai colocar fibromialgia, é uma doença que causa dor crônica, síndrome do intestino irritável causa dor crônica, a endometriose, que é da minha especialidade, causa dor crônica, são pessoas que já convivem com um quadro pesado no dia a dia. Mas parece que a gente vai se acostumando, doutora. Mas a gente não pode se acostumar. Não pode normalizar Não pode coisas. Normalizar, não pode. A mulher é campeã disso. Não pode. De se acostumar à dor, normalizar abusos, né? Não pode. Impressionante. Por isso que tem que buscar, além a importância da equipe multidisciplinar, né? Aí eu tenho que falar do Santa Isabel, que tem uma equipe de dor,
A gente tem a medicina da dor, que é um grande aliado para quem tem doença crônica. Sim. Então, a gente lança a mão de encaminhar para o especialista em dor, o médico especialista em dor, que ele tem recursos ali para exatamente, quando a gente não consegue tirar completamente com a medicação, os colegas, antes de ir para a cirurgia, eles têm os recursos da especialidade da medicina de dor para oferecer. Você sabe que por isso que eu sou muito fã da especialidade dos paliativos, né? Dos médicos Sim. paliativistas. Porque antes, por exemplo, um tratamento paliativo era visto como o fim do pau, né? Tipo, a pessoa não tem mais como viver, entra em tratamentos paliativos. Mas hoje a gente já tem aí a informação e a luz da informação, né? Que mostra que tratamento paliativo está mais ligado em viver bem, apesar de, né? Do que só cuidar quando a pessoa já sofreu tudo que tinha que sofrer, já não tem mais um caminho, aí então entra no paliativo. Perfeito. Né? Então, só destacando isso no programa de hoje, esse não é o tema, mas é muito importante falar do valor aí de um tratamento paliativo, não quando a pessoa não tem mais jeito, não quando não consegue nem mais andar, respirar, já está na cama. A gente tem que ter essa noção de que é preciso dar qualidade de vida para a pessoa em qualquer época, enquanto há vida. Né? Por isso que eu sou fã da medicina, porque assim, nos últimos 10 anos isso não tinha essa força que tem agora. O paliativismo não tinha. E como ganhou força a medicina paliativa nos últimos anos, exatamente pelo que você está falando. Exatamente. Então fica a dica aí para vocês. Bom, já que a gente falou um pouquinho da parte emocional, a gente vai chamar agora a doutora Beth Monteiro. Doutora Beth Monteiro, que é autora de 6 livros, que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. Uma pessoa muito sensível, né? Falar com ela tem uma visão sempre surpreendente sobre as coisas. E eu queria saber dela, que a endometriose não é causada diretamente por fatores emocionais, mas o estado emocional da mulher pode influenciar no agravamento dos sintomas. Isso vale para a endometriose, mas para qualquer outra doença, né? Vamos escutar um pouquinho a doutora Beth. A medicina psicossomática explica muito as doenças adquiridas devido ao estado emocional, as dores crônicas. Tudo isso tem muita ligação com o estado emocional da pessoa, com a esfera psicológica, com a esfera afetiva, emocional do indivíduo, né? Tanto que até os médicos recomendam que as pessoas marquem cirurgias quando elas estiverem bem emocionalmente, porque a recuperação é mais fácil, né? Então, o estado emocional da gente interfere diretamente nas dores e nas doenças. E a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, né, para ilustrar o que eu estou dizendo, a gente sabe que muitas das dores crônicas, das dores que são consideradas crônicas, são tratadas com antidepressivos, né? Então, é muito importante cuidarmos da nossa saúde física e mental. Como eu disse, ela sempre trazendo um olhar ali que a gente nem imagina. Uma coisa que eu não sabia que ela ia dizer, que ela ia comentar. E você falou que vocês têm uma área só que trata dores, né? Dores, muitas vezes, são tratadas com antidepressivos. Perfeito, é isso mesmo. Cada vez mais. Mente sã e corpo são, né? Aquela máxima. Então, não dá para a gente separar o corpo das emoções. Tá tudo integrado. Sim. Então, a gente tenta separar, mas na prática o ser humano ele é único. Então, tudo que ela falou tem tudo a ver perfeitamente. A gente não pode mais separar as profissões. A gente tem que unir as áreas de saúde sempre em benefício do paciente. Sim, sim. Inclusive, ela falou até, deu um alerta aqui, né? Vocês estão ouvindo, acontece lá em casa de hoje, a gente está falando sobre endometriose com uma especialista no assunto, doutora Tatiana Aguiar, que é ginecologista, e doutora Beth acabou de participar e falou que deu um alerta aqui, marcar cirurgia quando estiver bem emocionalmente. Eu falo sempre isso com os pacientes, porque a cirurgia em si é uma agressão ao corpo da pessoa, uma agressão para o bem. Quando a gente vai submeter o paciente a uma cirurgia, aquele corpo está sendo agredido, ele não sabe qual a intenção daquela agressão. Ele vai, por isso que tem a chamada resposta metabólica ao trauma.
O corpo não sabe diferenciar se ele tá recebendo uma facada ou é um bisturi incisando a pele. A resposta vai ser a É mesma. traumática do É mesmo jeito. traumática. Por isso que a recuperação tem que estar bem. E nada melhor do que a pessoa estar mentalmente, emocionalmente e fisicamente bem. Sim. Porque ela vai se recuperar daquele trauma. Lembrar que a resposta ao trauma, a gente está na cirurgia sempre visando o benefício do paciente. Sim. Mas tudo que ela falou tem tudo a ver, e coloco isso em prática. Quando ela falou, eu lembrei na mesma hora. Eu vi sua carinha. Eu falo para os pacientes, marca a cirurgia quando estiver bem. Cirurgia eletiva, que é aquela agendada, Aham. tem que marcar bem. Agora, cirurgia de urgência não vai escolher o momento, né? Eu passei uns 15 dias na UTI acompanhando meu irmão numa daquelas fases desafiadoras da vida. E eu, como sou jornalista, o que eu podia fazer lá dentro? Conversar com as equipes, né? E aí o quarto do meu irmão virou um momento onde as pessoas iam conversar, os enfermeiros, os médicos e tal, e eu lá. E sabe o que eles falaram, doutora? Eles falaram assim: Gabi, a gente torce para quando chega um paciente em urgência aqui, que a gente tem que atender, que não é uma cirurgia eletiva, a gente torce para esse paciente ter histórico de ter feito a lição de casa direito. Ou seja, a gente torce para ele ser um cara que malha e que se alimenta bem, porque o tipo de recuperação é totalmente diferente. A gente Perfeito. consegue recuperar muito mais facilmente uma pessoa que já faz essa lição de casa, de hábitos saudáveis na vida, do que alguém que chega aqui em urgência para morrer, que a pessoa chega na UTI e nunca chega bem, né? Então, essa é uma grande diferença. A gente torce para a pessoa já se cuidar, já ter esse estilo de vida preventivo, né? Perfeito, Gabi. E ainda tem hoje, agora está surgindo uma nova área que em breve, possivelmente, você vai falar aqui, que é sobre espiritualidade na medicina. Vou fazer um programa sobre isso. Então, não só a saúde física, a saúde mental e emocional, assim como a importância da espiritualidade também. Sim. Claro que cada um com sua fé, com seu credo. A gente não está falando de religião, Não, nem absolutamente. de placa Nada, de igreja, né, nada, pessoal? A gente está nada. falando de fé de uma forma geral. Tem uma frase linda, né, que fala que fé é quando você dá um passo e o chão aparece. Perfeito. Lindo. É lindo. Programa de hoje com a doutora Tatiana Guiar, ginecologista. Ela atende no Hospital Santa Isabel, para você que me perguntou no Instagram. E daqui a pouquinho, por falar em Instagram, vai lá, aproveita o intervalo, vai nos meus stories e responde a enquete do dia, tá? A pergunta é a seguinte: quantas vezes você já ouviu isso é normal, quando você reclamou de cólicas menstruais e dores intensas na
Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e das 11 ao meio-dia aqui na Band News Salvador a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, tecnologia, educação, psicologia, tudo com gente que faz a diferença nessas áreas. O programa de hoje, doutora Tatiana Aguiar, ginecologista, lá no Hospital Santa Isabel, por sinal, estão com uma unidade nova, né? Linda, lá em Ondina. Bom na hora para você que mora por aí. E o tema é dor. Dor não é normal. A gente está falando de endometriose. Que tipo de dor? Essa que você sente há anos quando fica menstruada, bebê. Não é normal. A gente teve a participação da doutora Beth Monteiro também, falando um pouquinho sobre somatização, sobre dores tratadas também com antidepressivos. E eu queria que você fosse na minha enquete de hoje, lá no meu Instagram, que daqui a pouquinho eu vou dar o resultado. Quantas vezes você já ouviu, isso é normal, quando você reclamou de cólicas e dores menstruais intensas? Vamos lá. Doutora Tatiana, pode começar na adolescência a endometriose? Muita gente acha que endometriose é coisa de mulher mais velha, de mulher adulta, né? Quando é que podem ocorrer os primeiros sinais? Os primeiros sinais surgem a partir da menstruação, né? Tudo começa com esse... Se a gente considerar primeiramente a menarca da gente, das mulheres no Brasil, a média 12 anos, então, a partir das primeiras menstruações, a menina já pode começar a ter cólica. Tá, então vamos ser mais específica para a mãe. Aí ela tem uma cólica que passa com remedinho. Beleza, não precisa ficar preocupada. Não precisa. Agora, essa cólica que persiste, toma um remédio para dor, não funciona. Toma um remédio, como você falou, outro remédio é anti-inflamatórios e os analgésicos comuns. Não vamos citar os nomes, mas são esses comuns que a gente compra em farmácia, que a mãe sabe qual é. Se começa a não responder, tem que ficar fazer atento. Uma consulta. E outra coisa, quando começa a ter absenteísmo na escola, começa a faltar a escola por causa de menstruação, já é um sinal de que tem algo que está fora do que a gente pode considerar normal. Uhum. Porque a menstruação é normal e deve existir nas meninas, ela só não pode estar associada ao sofrimento. Sim, sim. Com certeza. Agora, tem mães, eu noto isso, tem mães que passaram por tanto sofrimento a vida inteira, por causa de dor, que passaram isso para as filhas. Passaram no sentido de, filha, isso é normal, normalizaram. É assim mesmo. Normalizaram. Mas tem a ver O que você tem a dizer para essas mães? É aquilo que a gente conversou anteriormente. O papel da mulher na sociedade é um papel que, graças a Deus, vem mudando, né? É como se a mulher nascesse para padecer e sofrer. Ainda bem que as coisas vêm mudando. A gente tem tido um olhar maior para isso, a própria ciência. Então, o que eu posso dizer para as mães é, mãe, não é normal sentir cólica. Sentir cólica que está alterando qualidade de vida não é normal. Sabe o que eu tenho horror, doutora? Quando alguém fala assim, não, porque fulana é guerreira. Perfeito. Deixa de ser guerreira, mulher. Não. Poxa vida. Parece que a gente está no sacrifício, né? Sacrifício. Vivendo a vida na linha do sacrifício, não. Né? Viver é bom, né? Tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Claro. Né? Não, vocês estão sendo polianas, vendo tudo pelo lado positivo. Não, gente. Se você não lutar para a sua vida ser cada vez melhor, ela vai ser o quê? Cada vez pior. Perfeito. Né? Então, tem coisas que estão ao nosso alcance, sim, nem tudo, né? E a gente tem que também ser muito grato e comemorar as pequenas vitórias. A gente tem que ter gratidão pelas pequenas coisas. Não ficar esperando acontecer uma super coisa na sua vida que nunca virá e então você nunca será feliz, né? A vida quer que a gente viva. E um dos pilares é, sim, a felicidade. Isso não é ser poliana. Isso é querer ter uma vida que vale a pena, né? Perfeito. Doutora Tatiana Aguiar, ginecologista, hoje aqui no Acontece Lá em Casa, a gente está falando sobre endometriose. Então, só recapitulando um pouquinho, para quem a gente falou disso no primeiro bloco, mas eu acho importante ressaltar. Então, além da dor intensa da endometriose, ela pode causar sintomas intestinais, urinários e até fadiga crônica, né? Em alguns casos, a mulher nem sente dor e descobre o problema só ao investigar a dificuldade para engravidar, Perfeito. Como você falou, isso né? mesmo. Fala mais um pouquinho sobre isso, doutora. Então, de forma geral, a dor é o sintoma mais comum, né? Tá. Dor, seja ela sob a forma de cólica menstrual, dor na relação sexual, dor ao evacuar, dor ao urinar, todas as possibilidades de dor. Mas tem aqueles casos, inclusive eu tenho uma paciente clássica que ela estava com a dificuldade de engravidar. E não descobria, eu também trabalho com essa parte de ajudar casais a engravidar.
E a gente investigou, eu tenho que pensar, né? 50% dos casos de infertilidade conjugal, a mulher pode ter endometriose. Ah, 50%. É. E aí investiguei e ela tinha endometriose, aí eu submeti à cirurgia. Né? Então, E ela conseguiu engravidar? Ainda não, foi recente Ah, isso. foi recente. Foi recente. Mas Eu queria falar sobre tratamento, né? Vamos lá. A única solução para endometriose é a cirurgia? De forma definitiva, sim. E Para ela tirar volta? os implantes, volta. Para tirar os implantes do corpo, não tem outra forma de sair que não seja cirúrgico. É uma cirurgia simples? Depende da localização dos implantes. Se, por exemplo, atingir intestino, tem situações que a gente precisa tirar um pedaço do intestino da paciente. Traduz implantes. Implantes, os locais onde se tem uma forma, aderência, onde forma aquela aderência da endometriose. Tá. O local onde aquele sangramento que foi para dentro, da menstruação retrógrada, colou ali aquela estrutura. O machucado ali, né? Pronto. E ali ele vai se desenvolvendo. Tá. Então, quanto mais demorar, isso pode aumentar. Isso vai se torna a cronificando. cirurgia um pouco mais... Muito mais complexa. Vai ficando complexa. Então, quanto antes O descobrir, diagnóstico precoce melhor. melhor, né? E uma coisa importante, até para as pessoas entenderem, que existe um termo, em inglês, mas eu vou traduzir, é one shot surgery, cirurgia de tiro único. É a melhor abordagem cirúrgica, ou seja, não é para estar submetendo essa paciente a todo ano uma cirurgiazinha de endometriose. Porque toda cirurgia é um procedimento também que vai gerar aderências. As aderências são as cicatrizes internas. Então, a cirurgia de tiro único é que uma única abordagem já vamos conseguir resolver tudo. Esse é o ideal, o tratamento cirúrgico ideal para a paciente. Tá. Para ir aos poucos. não ficar, você já vai planejar e não vai ficar todo ano, não, tira a lesão, tira a endometriose que está no ovário. No ano seguinte, tira a endometriose que está no ligamento útero-sacro, um exemplo. Não é assim. Aí por quê? Aquela já vai ser a abordagem do ovário, forma aderência, o ano seguinte também, e aquilo ali tu vai cronificando. Entendi. E você vai postergando ali uma solução, Isso. né? Então, a gente faz uma abordagem geral, planeja a cirurgia, se precisar, entra com a equipe multidisciplinar, com o cirurgião geral, o urologista, o proctologista, para que a gente consiga resolver o problema da paciente em uma única oportunidade. E a recuperação costuma ser tranquila? Porque todo mundo que vai para uma cirurgia já está com a cabeça lá na frente, né? Pensando em quanto tempo vou me recuperar, se vou poder voltar às minhas atividades De normalmente. forma geral, é tranquilo. De forma geral, assim, qualquer cirurgia, eu diria que 45 dias é um tempo razoável, né? Para o normal, o normal anterior, né? Os primeiros 15 dias são os mais críticos, mais difíceis, e aí a coisa vai graduando. Eu sempre divido 45 em 3 de 15. Tá. Os primeiros 15 são os mais... Não, os primeiros 15 dias, são mais depois de difíceis. qualquer Qualquer cirurgia, só Jesus na causa, né, Perfeito. doutora? Já que a gente estava falando de medicina e fé, a gente se arrepende de ter feito a cirurgia. Fala, será que deu certo mesmo? Não é possível. Mas aí passam aqueles 15 intermediários, você já vê uma progressão. Aí os 15 últimos já vão ficar mais fáceis. Sim. Mas isso é para qualquer cirurgia. Tá. Lembrar aquele conceito anterior, cirurgia é uma agressão ao corpo. A gente tem que dar condição para que o corpo se recupere dessa agressão da melhor forma possível. Sim. Não, essa sua visão foi maravilhosa. O corpo, quando está fazendo uma cirurgia, não sabe se está tomando uma facada de um criminoso na rua. Não sabe. Ou se está ali sendo operado para o bem, né? Para a sua cura. A diferença pra é que ele, para o corpo... Pro corpo ele não sabe. E para o cérebro, né? Não Para o sabe. emocional. É uma agressão. É uma agressão. A diferença é que as condições assépticas, anestésicas, né, ou seja, a prevenção de infecções, numa cirurgia, a medicina ela vai cumprir esses pré-requisitos. E uma agressão no meio da rua não tem isso. Sim. Bom, estamos hoje com a doutora Tatiana Guiar, ginecologista. Estamos falando sobre dor que não é normal. Qual dor que não é normal? Essa da menstruação que você sente há anos aí. Já fez um exame para checar a questão da endometriose? É algo específico, né, o exame? Você falou que o ultrassom normal não vê isso, né, doutora? A gente está crente, né? Fez o preventivo, está feliz, continua tendo cólica. A doutora falou que não tem nada, mas o exame certo para descobrir endometriose não é, né? Qual que é o exame certo, doutora, hoje em dia? Exame é ultrassom para pesquisa de endometriose profunda ou a ressonância magnética com o preparo intestinal específico. Sim.
Então, uma dica aí para você que sente cólica toda vez que fica menstruada, conte isso para sua ginecologista. Acontece, doutora, você já acompanhou algum caso assim que você atendia a pessoa há muitos anos e a pessoa nunca tinha te contado sobre a dor na menstruação e achando que isso era normal? Porque muitas pessoas não contam para os médicos porque acham que aquilo não é um problema, porque elas suportam. Ela não vê aquilo como uma queixa. Não vê aquilo como uma queixa. Acontece, é raro, mas acontece. Uhum. Mas como existe um viés, e como eu trabalho há muito tempo com essa área, as pacientes já me procuram com esse viés. Você tem um imã que atrai pessoas com endometriose. Eu tenho um imã. Até no meio da rua, assim, se sentar para conversar com a mulher vai conversar comigo. É impressionante, é uma coisa... A minha ginecologista que salvou minha vida e a do meu filho, a doutora Vera Lúcia Delácio, que eu tenho eterna gratidão, ela fala isso, eu sou um imã de treta. Eu não pego um caso simples. Perfeito. É só treta. Cumprindo missão, né? Cada um com a sua missão. Mas deve ser muito bom depois que você vê a solução e a vida da pessoa mudando, né? Isso tem preço, doutora? Poxa, ser um fator de melhora na vida das pessoas, eu acho que isso não tem não preço. É impagável. É verdade. Para mim é impagável, eu amo. Vale todas as horas de plantão, todas as noites não dormidas, tudo que você investiu na vida, na sua profissão, né? Bom, eu vou dar o resultado agora da enquete. Você que foi lá, participou, entrou no meu Instagram, estou como Gabi Monteiro Oficial, tem também o Instagram do Acontece Lá em Casa, e participou da enquete. A enquete é: quantas vezes você já ouviu, isso é normal, quando você estava ali morrendo de cólica? E aí tinham 3 respostinhas, né, que você podia responder. A que ganhou, sabe qual foi, gente? Né? Deixa eu entrar aqui na minha... Pronto, agora eu entrei. Quantas vezes você já ouviu isso? É normal ao reclamar de cólicas ou dores menstruais intensas? 86% das pessoas responderam sempre. Apenas 14% algumas vezes. E ninguém respondeu nunca. Ou seja, a maioria acha normal sentir dor na menstruação, né? E como é que a gente pode terminar o programa de hoje com um conselho daqueles para as mulheres que estão ouvindo Acontece Lá em Casa hoje, doutora? Primeira coisa é pegar o gancho do que você falou, que cólica não é normal, sentir cólica não é normal. Então, mulheres que sintam cólicas, mães que tenham suas filhas reclamando de cólica, levem um ginecologista, por favor, precisa ser visto isso. Estilo de vida saudável, isso aí eu nunca vou poder abrir mão de recomendar numa oportunidade maravilhosa como essa, de falar para um público tão grande, né, da Band News. Façam seus treinos, treinem, comam com qualidade, pelo menos durante a semana. Eu sempre digo, não transforme em exceção o que deve ser regra. E não transforme... na jaca só no fim de semana. É isso, que também tem que viver, né? Também a pessoa tem que viver um pouquinho também. Mas não transformar em regra o que deve ser exceção. Eu gosto sempre de falar. Maravilha. E fazer suas rotinas normais. Doutora Tatiana Guiar, ginecologista, ela que é do Hospital Santa Isabel, unidade nova lá em Ondina, tá bonita demais. Obrigada pela sua presença no Acontece Lá em Casa, viu? É uma oportunidade enorme e agradeço muito. Obrigada. Obrigadão. Gente, próxima quinta tem mais. Encontro vocês às 11 da manhã aqui na Band News. Um beijão e sorte na vida. Você ouviu Acontece Lá em Casa, na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram.